Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil, o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19, na TV Santa Maria. Você que nos acompanha através do canal 19 da NET, também nos acompanha através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, através da página do Roda Brasil Amigos, através da página da TV de Santa Maria, no YouTube, enfim, você tem, além do canal 19, diversas plataformas. O nosso Roda Brasil Amigos, no programa de hoje, nós vamos conversar com a Márcia Gabriela Lima, responsável do município na questão da política da AIDS e também do HIV, e também com a Luísa Oliveira Silva, ela é fisioterapeuta da UFN, que é a Universidade Franciscana, fisioterapeuta residente. Então vamos falar especificamente abordando esse aspecto que é o Dezembro Vermelho. É isso, né, Márcia? Tudo bem? Toca tudo aqui. Bem. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Luísa? Lembrando que a gente está aí cumprindo os nossos protocolos, de distanciamento, álcool em gel aqui no estúdio, o pessoal estava de máscara, a gente fez a opção de gravar sem máscara, mas mantendo o nosso distanciamento. Márcia, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Me fala um pouquinho dessa tua responsabilidade aí, porque é responsável, diretamente nessa questão da política do HIV e também da AIDS, é esse movimento que tem esse mês de dezembro, digamos assim, com a bandeira principal, Isso mesmo. Então eu sou a Márcia, agradeço o convite da TVSM por nos ter cedido esse espaço para que a gente converse sobre o Dezembro Vermelho, que é muito importante no combate e a luta do HIV e da AIDS. Então, esse mês totalmente voltado para o combate do HIV e da AIDS, é interessante que a gente leve até muitos dos nossos usuários e a toda a população de Santa Maria, e região também, o conhecimento sobre muitos serviços que a gente, ao longo do ano, desenvolveu pela política e que estão disponíveis. Foi um ganho muito grande para o nosso município. Essas ações eram questões que nós não tínhamos antes, e a gente agradece primeiramente ao trabalho de todos que nos ajudaram, que são os profissionais da Casa 13, que é o secretário Guilherme, até mesmo o prefeito Jorge Possobon, que nos deu todo esse amparo para que a gente pudesse ter efetivado todas as ações que fizemos. Então, entre os serviços que a gente tem, os disponíveis mais recentemente, que é a farmácia de distribuição municipal de medicamentos antirretrovirais, que antes os usuários que faziam uso do antirretroviral, que é do tratamento do HIV, eles retiravam esses medicamentos somente ali no USME, e isso foi ao longo de anos. Então, para facilitar o acesso e para facilitar essa retirada dos medicamentos, hoje eles podem retirar ao lado da Casa 13 de Maio. Então, eles têm essa possibilidade de ter a consulta ali na Casa 13 de Maio com o infectologista e logo depois já saem com a receita e com o medicamento ali do lado. Então foi um ganho muito grande para a política e para todos os usuários então que tem o HIV do município, a UDM agora no centro. Isso desde julho então desse ano. Um outro ganho muito importante, que é a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que nós temos disponível também desde outubro. E o que consiste a PrEP? A PrEP, como o próprio nome diz, ela é uma profilaxia pré-exposição. Então é para aquele usuário que não tem o HIV, não pode ter o HIV. Não pode ter. Não pode ter. Ser portador. Isso, não pode ser portador do vírus. Então, o que ela confere? A proteção para essas pessoas. Só que assim, a gente tem uma população chave para o uso desse medicamento, que seriam então os gays, homens que fazem sexo com outros homens,
homens, casais sorodiscordantes, né, profissionais do sexo. Então, são públicos que são mais direcionados, né, nesse primeiro momento para o uso desse medicamento. E o que consiste? Seria de tomar esse medicamento, esse antirretroviral, então, todos os dias, né, e para conferir essa proteção. 7 dias antes de ter o sexo anal e 20 dias antes de ter o sexo vaginal. Então, por esse período, né, esse usuário, ele vai ser o tempo que ele tem, então, de resposta do corpo para que ele esteja protegido. É uma espécie de proteção, Isso. então, É uma espécie de proteção, é uma proteção. Faz parte da proteção, né, da prevenção combinada que a gente... Uma barreira ali, né? Isso, é uma barreira, mas só que é importante a gente frisar que a PrEP, ela não deve ser utilizada isoladamente. Perfeito. Né? Porque o usuário que for até a casa 13 e disser que tem interesse, né, for dessa população-chave primeiramente e disser que tem interesse no uso, ele vai passar por uma consulta, né, com a equipe multiprofissional, que é médico, é físio, é psico, né, que vai conversar com eles, né, a respeito dessa questão, dessa opção, dessa escolha de prevenção e vai orientar, né, que é para o HIV. Para as demais ISTs, como a sífilis, gonorreia, né, as hepatites que a gente tem também em um índice bem grande no município, esses pacientes vão ter que fazer uso de outro método, né, como o preservativo, que a gente deve frisar bastante sempre, né, que o uso do preservativo é fundamental. Então, como eu disse, é prevenção combinada, né? Para um determinado momento em que o indivíduo se sente desprotegido do HIV, que está em risco, em maior momento de risco, ele pode fazer uso, então, da PrEP, né? Luísa, tudo bem? Obrigado por ter vindo também. Tu te enquadra em que aspecto nisso tudo aí, né? E parabéns, viva melhor sabendo combinar a escolha. Isso. Combinando a escolha. Combinando escolhas. Isso. Esse é o lema do nosso Dezembro Vermelho esse ano, né? Então, a residência, ela entra como forma a agregar o serviço, né? E divulgar essas formas profiláticas à população. Então, reitero os agradecimentos da Márcia, né? Porque eu acho que esse momento é muito importante. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor. E essa é a oportunidade de atingir uma grande massa, né? Então, a política, ela também, como a Márcia vinha falando, ela também se propõe a divulgar esses métodos profiláticos. Outro método que a gente tem aqui no município é a profilaxia pós-exposição, que seria a tomada de medicamento por 28 dias após a exposição sexual ou ocupacional ou até de violência sexual. Perfeito. Então abrange esse aspecto aí também da violência sexual, né? Isso. Não é que seja um tema em moda, mas é uma coisa que constantemente tem aparecido, né? Exato. Então, a PEP, a profilaxia pós-exposição, seria mais uma maneira profilática de evitar a disseminação do vírus no corpo. Ela já tem no município há alguns anos. Consiste a pessoa que teve exposição tem até 72 horas para iniciar a tomada da medicação, persiste por 28 dias e faz acompanhamento. Isso é uma espécie de um tratamento inicial ou é, digamos assim, tipo é o que realmente é recomendado para você tratar nesses 28 dias? Então, a pessoa que teve a exposição após 72 horas, ela tem a chance ainda de fazer esse método preventivo. Perfeito. É bom lembrar também, alertar a população que é um método preventivo de urgência, né? Por isso, 72 horas, e consiste nessa tomada de medicação. Então, Pois é, acho importante, né, Luísa e Márcia, acho que um dos aspectos que o município se preocupa é agir rapidamente, né, para que eu acho que nesse combate eficaz ele tem que se dar nesse período aí, né. Com certeza. Me diga uma coisa, mas dentro desse Dezembro Vermelho vocês vão ter algumas ações especiais ou não? Sim, a gente tem nas unidades básicas de saúde, né? As unidades elas se organizam com a pandemia, elas têm o próprio cronograma, né? Não somente no dia D, que foi lá o dia 1º de dezembro. O dia de 1º de dezembro é o dia... Isso, o dia marco, máximo, né? É o marco. HIV, né? Isso é quando inicia, né? O dia marco é o dia 1º, né? É o depois dia de vai... luta, né? O dia oficial da luta O dia contra... oficial é o dia 1º, mas a gente, né,
faz as ações e desenvolve durante todo dezembro. Então, as unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde, né, eles encaminharam para a política do HIV o seu cronograma e a sua programação de como que eles estariam trabalhando durante todo o mês. Então, cada unidade programou o seu dia D, né, fazem os testes todos os dias, mas tem o seu dia D, então, para essa testagem, né. Aí, então, além dos testes rápidos, que é importante a gente comentar para a população, né, que a gente tem em todos os postos de saúde, né, os testes rápidos para o HIV, os testes rápidos de sífilis, hepatite, que é disponível e a demanda é livre, né, porta aberta. No momento que o usuário chega no posto de saúde para fazer essa testagem, é só pedir na recepção que todos os postos tenham essa demanda para atender, né, porque ter o HIV hoje já não representa mais um problema grave. Porque quem tem um HIV e trata, né, toma sua medicação direitinho, tem boa adesão ao tratamento, a gente diz que esses usuários eles ficam indetectáveis. Porque numa relação de anos anteriores, logo que surgiu, era até se tinha uma brincadeira, pegou HIV morre, né? Exatamente. O que gira muitas vezes no imaginário da população é a imagem de Cazuza ainda, né? Que é o emagrecimento, que é aquele paciente debilitado. E hoje o paciente que tem o HIV e que trata, ele vive muito bem. Vive muito bem. Ele se relaciona, ele pode ter filhos. Então as possibilidades são imensas, mas com o tratamento em dia, né? Com o tratamento em dia. Hoje, especificamente, nós aqui em Santa Maria, o município, enfim, a gente está preparado para esse tratamento, para atender as pessoas? Nós temos medicação disponível, temos testes também disponíveis, né? O Estado nos passa esses testes, né? E também é um medicamento, então é uma demanda que as UDMs, que são as farmácias que distribuem esses medicamentos, fazem o seu quantitativo e enviam então esse pedido para o Estado, e o Estado então manda os testes e manda essa medicação. Então nós temos. Hoje Luísa, a questão da fisioterapia, né? Ela hoje está associada a todas as doenças, né? Porque antigamente a gente via o fisioterapeuta mais como uma recuperação de atletas, enfim, né? De questões de acidentes, alguma coisa, mas hoje ela está inserida no contexto geral de todas as doenças, né? Sim, e a proposta da residência nesse primeiro ano é realmente que os profissionais eles estejam inseridos nessa parte da gestão, que é uma parte que prepara o profissional para além da assistência, né? Então, desenvolvendo essas ações preventivas, porque como tu disseste, a fisioterapia vai muito além da reabilitação, ela é também a prevenção. Então, estar esse ano em acompanhamento da política HIV tem potencializado visões completamente diferentes sobre a população de uma forma geral e como que é feita a estratégia do município no enfrentamento das patologias, das doenças como um todo. Então tem sido muito importante essa visão. Pois é. Uma questão interessante antes da gente fechar esse primeiro bloco, como é que está se dando essas testagens, Márcia? A pessoa sente sintomas, alguma coisa, ou a questão dela ir lá fazer a consulta e ser encaminhada? As testagens rápidas, então, né, que é algo que a gente tem disponível no município em livre demanda. Porque hoje com a questão da Covid aí também meio que acelerou alguns processos, né, alguns ficaram de lado também, né? Isso, nós sentimos isso, né, nos nossos indicadores, enfim, nos números de testagens a gente viu que a população buscou bem menos, né, os testes, né, nas unidades básicas, nos postos. Mas a gente sempre teve esse quantitativo e a gente continua tendo, né? Então a população que tiver interesse em fazer a testagem, a gente diz que é importante que faça, porque por dentro a gente não sabe como que está. A gente não sabe que doença pode ser que tenha. Muitas vezes quando a gente descobre já está num grau avançado. Pois é, né? Por isso que eu tive esse questionamento, né? Exato. Porque da importância hoje, e o município oferece isso, Oferece gratuitamente em todos os postos de saúde. Então é o paciente chegar, o usuário chegar e pedir o teste rápido do HIV e ter. Né? E fora os testes rápidos que a gente tem, a Casa 13 de Maio também disponibiliza o autoteste do HIV. Como que funciona? O autoteste, ele é parecido com o teste rápido que a gente faz na unidade básica, só que nessa modalidade o paciente leva
Tipo, o que foi até a Casa 13 de Maio faz o teste rápido em si, mas se tem algum familiar em casa, ou enfim, é dessa população-chave que eu comentei, né, população LGBT, ou então que é profissional do sexo, e que muitas vezes a gente sabe que é difícil de ir até o serviço de saúde, né, por várias questões, então pode estar levando o autoteste para fazer em casa no momento que achar necessário. Legal, a gente vai para o intervalo, mas a gente vai fazer uma substituição. Vai sair a Luísa, em seguida já vem a Melissa, que é psicóloga. Luísa, eu queria agradecer a tua presença. Deixa um recado final aí pro pessoal nesse mês importante que é o Dezembro Vermelho. Sim. Que não é o mês do Inter, né, Ademir? Então, eu convido a toda a população para vir se testar, né? Eu acredito que tenha cada vez mais que se tornar um procedimento de rotina. Não é específico para uma população, a gente tem que quebrar esses paradigmas. Então, venham se testar, é importante. A gente costuma dizer que são doenças silenciosas. Então, quanto antes souber, antes tratamos, né? Quanto antes soubermos do diagnóstico, a gente tem mais chances de ter um melhor prognóstico, um melhor tratamento e uma melhor evolução. Então, é isso. É isso, está dando recado. A gente vai para o intervalo. O Roda Brasil Amigos volta já depois do intervalo, como eu sempre digo, é pai e bola, né? Eu continuo conversando com a Márcia e aí a gente vai fazer uma substituição, vai entrar a Melissa e a gente vai falar também, dando sequência no Dezembro Vermelho. O intervalo é rápido, o Roda Brasil volta já. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami, Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's up alive, and I'll be by your side. I want you. CVV, Centro de Qualquer localidade do Ligue 1 e conosco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19 TV Santa Maria. Estou conversando com a Márcia Gabriela Lima, que ela é responsável do município de Santa Maria pela política de AIDS e HIV. A gente, no primeiro bloco, que trocou um passe também com a Luísa, que é fisioterapeuta. E agora, Márcia, a gente fez uma substituição no teu time, né? Entrou a Melissa Caroline Herman, ela é psicóloga, também residente lá da UFM. Pode apresentá-la para nós aí, Márcia? Isso, então a Melissa ela é psicóloga e ela nos auxilia bastante, né, na política do HIV, né, nesse enfoque com o usuário nessa parte psicológica, e ela pode estar conversando com nós sobre essa questão do paciente indetectável, né, quando ele toma a medicação, e em relação ao preconceito que muitas vezes a gente ainda costuma observar na sociedade.
Então, quando o paciente ele faz o tratamento corretamente, né, acontece que a gente chama que a carga viral do paciente fica indetectável. Isso significa que ele não vai transmitir o vírus, né? Então, isso é bem importante porque a pessoa com HIV tem direito também a ter filhos, né, enfim, e a gestação. E por conta dessa, tomando a medicação durante a gestação, ela consegue ter o filho e não transmitir a doença, né? Então, é bem importante durante a gestação, né, o tratamento. Que bacana. Márcia, digamos assim, o ponto principal, a pessoa, bom, digamos assim, está sentindo alguns sintomas, ela procura a unidade básica de saúde. Isso. E aí a médica lá, o clínico geral, enfim, quem atende ela, já encaminha para essas outras questões ou tem um atendimento específico só para essa? Então, o paciente chegou na unidade básica, pediu o teste rápido, né? A equipe vai chamar ele, seja o técnico de enfermagem, o enfermeiro, enfim, vai fazer essa testagem. Onde que é? Só para passar para o telespectador, até para a nossa audiência rotativa, tu fala sobre a Casa 13 de Maio, ela funciona onde? Como é que é o funcionamento? A Casa 13 de Maio, ela funciona na Rua Riachuelo. Na Rua Riachuelo, logo que dobra ali no Corinthians, ela fica naquele sobrado ali. Então, ali que ela funciona, e ela é a nossa referência, então, no tratamento do HIV e das hepatites, né? Então, como que funciona? O usuário foi até a unidade básica e fez o teste rápido e deu positivo, né? Ali na própria unidade básica, a equipe já vai conversar com esse usuário, né? De que ele vai ser, então, referenciado para a Casa 13 de Maio e lá ele vai fazer exames. Os exames é para ver a carga viral e CD4, que é para que consiga, que o médico infectologista consiga traçar esse tratamento, então, do paciente. Então, a Casa 13, ela consiste nisso. Vai fazer a consulta ali com o infecto, né? Vai ver os seus exames e, em cima dos exames, já vai encaminhar para retirar o medicamento ali na farmácia que fica ao lado. Então, esse processo foi facilitado. Facilitado, né? Que bacana. E Melissa, me diga uma coisa, essa questão da atuação da psicologia em cima dos pacientes, no caso, tem, eu acho, um aspecto fundamental, né? Sim, é bem importante, até na questão do acolhimento, né? Quando a pessoa recebe o diagnóstico, por vezes é bem difícil, como a Márcia comentou antes, ela tem a visão ainda do Cazuza, né? Vem aquela imagem. E hoje em dia não é assim, né? O HIV tem tratamento, as pessoas podem ter uma qualidade de vida excelente, assim, né? Fazendo o tratamento direitinho. E tem muito também a questão do preconceito, né? Porque em relação ao HIV, as pessoas têm receio de falar, né? Porque envolve talvez a sexualidade, por conta talvez disso. E acaba que isso torna bem prejudicial, né? As pessoas têm medo de conversar sobre isso e de falar sobre o diagnóstico. O que é errado, porque ninguém tem vergonha de dizer que tem diabetes, né, por exemplo. Então, acho que tem que desmistificar isso e trazer o HIV como uma qualquer outra patologia, que tem tratamento e é isso. Da importância. Bom, nesse aspecto do mês de dezembro, a gente já falou sobre a questão do dia 1º, que é um marco, né? Isso. E aí, qual é que é o objetivo da campanha, assim, especificamente? É chamar as pessoas, tirar esse constrangimento das pessoas de irem lá? Isso, e até como vocês podem ver, né, na nossa camiseta aqui, que seria o Viva Melhor, combinando escolhas, o próprio nome já diz, né? Viva Melhor. Então, aquele que sabe do seu diagnóstico consegue tratar, consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Viva Melhor, né? E combinando escolhas. Porque na prevenção do HIV, a gente não tem hoje só a opção do uso da camisinha, mas a gente também tem o uso da PrEP, a gente também tem o uso da PEP, dependendo da situação em que esse usuário se encontra. Ele pode combinar todas essas escolhas, ele tem essa possibilidade hoje. O que chama atenção, né, Ana Márcia, que vocês são jovens, né? Assim, mas eu te pergunto na questão da experiência que tu tem em relação a esse processo do HIV, da AIDS, enfim. Tu acha que houve digamos assim, uma aceleração, uma diminuição, uma conscientização maior hoje, que me parece que ou está acelerado esse processo também? Assim, hoje o município tem em média de 2.500 pessoas que vivem com HIV. 2.500 pessoas? 2.500 que vivem. Dessas, 1.800 fazem o tratamento, né? Retiram o seu tratamento, né? Fazem então o tratamento direitinho. É um número significativo, um número bem, graças a Deus, é um número bem significativo, né? E o que a gente vê ao longo do tempo... As pessoas sentem a responsabilidade e a necessidade de buscar e ver que o tratamento realmente
da vida, né? Exatamente. Então, eles estão vendo, estão se conscientizando disso, né, de que é importante o tratamento. Claro que temos usuários que não aderem ao tratamento como deveriam por suas próprias escolhas, né? Mas os profissionais da saúde, logo que fazem esse diagnóstico, orientam como que se pode ter uma vida, uma boa qualidade de vida, né? Mas cada usuário é que... Hoje, praticamente, até pegando um pouco na tua área, Melissa, se vive com naturalidade, né? Sim, com certeza, O primeiro impacto, que é o mais difícil, não? Como é que vocês tratam isso? Sim, o primeiro impacto, geralmente, né, a pessoa não espera aquilo, né, e tem todo um luto desse corpo saudável, né, que a pessoa acredita que tem. Então, por isso é importante, né, trabalhar as questões de saúde mental nesse sentido, para acolher, né, possibilitar esse paciente elaborar, né, esse diagnóstico, para ele poder, né, ter uma vida normal, enfim. Até fazendo uma proporção, né, a gente está vivendo um momento de pandemia, né, da Covid, né, que é um vírus também, né? Sim. E me diga uma coisa, a questão da HIV, ela tem muito também relacionada à questão da classe social ou não? Em relação à classe social, que a gente observa, sim, muitas vezes a falta de acesso. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, sim. Enfim, a gente tem várias oportunidades, vários modos de acesso à informação, né? A gente sabe, mas tem muitos usuários que ainda não têm acesso a essa informação, e isso por várias questões também, né? Hoje a contaminação, ela se dá mais através, digamos assim, da relação sexual, ou também a gente não tem como fugir da questão da abrangência do uso de drogas e da questão como o pessoal fala, às vezes, do compartilhamento, né? Sim, isso influencia bastante. Influencia, né? O uso de drogas, sim, a violência, a gente sabe que tudo são questões que estão atreladas também a essa questão do HIV. Nós desenvolvemos ações lá no presídio estadual, lá na PESM, desenvolvemos ações ali no presídio regional, e a gente consegue observar bem essa questão, né, do HIV estando relacionada a essa questão da escolaridade, a essa questão da cor, né? Então são processos que estão sim agregados na contaminação desses pacientes. E tu atua bastante, né, nisso aí. Sim, e é importante também ressaltar que pode acontecer com qualquer pessoa, né, de qualquer classe social, né, enfim, o HIV, né, tá presente. Se tu não se prevenir, se não usar o preservativo, enfim, tá correndo risco, né, tá exposto. Márcia, a gente tem outros aspectos, né, o Dezembro Vermelho, ele surgiu como uma marca específica, né, digamos assim, já que é o dia 1º de dezembro, né, porque se tem aí a fitinha amarela, tem a fitinha rosa e tem a fita vermelha também, não? E isso também tem, o Dezembro Vermelho também, ele é representado então pela fita vermelha, né? Então todas as ações e todos os eventos que se faz, né, em relação ao HIV, a fita vermelha ela representa, né? Representa essa luta. É a luta, né? Digamos assim, é o marco, né? É o marco, é a luta. Então, porque eu vi me chamou a atenção também que eu vi Isso, de todos, né? De todos, né? Conforme o nosso desenho aqui mostra, é homem, é mulher, não interessa, não né? Interessa, o sexo, não interessa a orientação, enfim, todos, né, com a fita vermelha. Bom, a gente está praticamente caminhando no final do nosso programa, né? Temos 1 minuto aí para fascinar o Ademir lá. Que aspectos mais importantes que tu gostaria de ressaltar? Eu quero agradecer ao nosso secretário Guilherme, né, Rimas, que, né, proporcionou que eu pudesse bater esse papo com vocês aí. O que dá para a gente falar aí mais, Márcia? Sim, foi até a questão que a Luísa comentou, dessa importância da população se testar, de fazer o teste, né? Independente de ser gestantes, independente de ser a população em geral, fazer o teste, né? Porque a gente não sabe como que a gente está por dentro, como que o nosso organismo está por dentro, como que a gente está reagindo. Então a gente precisa fazer essa testagem, né? E procurar o serviço de saúde, né? Todos têm acesso então ao SUS, né? Perto da sua casa tem algum posto de saúde, então de procurar essas unidades. Primeiro procura a unidade básica, procura a unidade básica para fazer o teste. Em caso positivo, a unidade básica já sabe para onde deve ir. Já encaminha ali para casa 13 de maio. Encaminha para ali. Tem o nome específico 13 de maio?
Casa 13 de Maio, porque é um nome que ficou da rua, onde era a Casa 13 de Maio, que antes ela ficava na rua 13 de Maio, Sim, né? Então o nome acabou acabou incorporando lá. Acabou incorporando. Que é na Riachuelo, né? E isso que é na Riachuelo hoje. Pois é, eu fiquei na dúvida, que eu lembrava que era ali próximo do Maneco, ali naquela rua ali, né? Isso, mas é pela localização. Pela que era localização, então. Bom, te agradeço, Márcia, por ter vindo. Certo, a gente que agradece. Também, obrigado, Melissa, por ter vindo. A Luísa, que já está ali na nossa no outro estúdio ali também, que participou conosco. Esse foi o nosso Roda Brasil Amigos, né? A gente conversou então com a Márcia, com a Melissa e com a Luísa, a gente falando muito importante nesse mês de dezembro, né? Lembrando aí, as meninas deram o seu recado, dezembro vermelho, então procure unidade de saúde, né? Se você sentir alguns sintomas, né? Eu sei que hoje está muito essa questão aí da Covid, como eu tenho falado, mas a AIDS não dá para deixar. Tem aí essa política bacana do município, né? Com todas as questões de medicamentos. Então, né, vá lá, faça o teste e aproveite mesmo. Obrigado, meninas. O nosso Roda Brasil Amigos vai ficando por aqui, com a direção de imagens e áudio do Ademir Lima, a central de jornalismo com a Janine Appel, a direção administrativa da Thaís Trevisan e a direção geral do André Trevisan. Marião Guimarães de Melo, desejo a todos vocês aí uma boa semana e até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.